tá bom? Então, a ideia é essa. O que nós fizemos para transformar uma drogaria, né, estagnada, uma drogaria que realmente não crescia, que inclusive lá no início, quando eu assumi isso daqui, na primeira semana, um cliente que bateu nas minhas costas, eu muito jovem ainda, com 25 anos de idade, bateu nas minhas costas e falou comigo assim: filho, isso daqui não é para você, isso aqui não tem futuro. Vai estudar para um concurso público. Ele era um senhor, né, aposentado do Exército, se eu não me engano, e quando eu assumi aqui como dono, eu já trabalhava aqui durante 11 meses, que eu me formei como farmacêutico, né? Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou farmacêutico há 17 anos e trabalhei aqui 11 meses como farmacêutico dessa pequena farmácia e ela não caminhava muito bem, o dono quis vender a farmácia. Eu e o meu pai, na época, compramos essa farmácia aqui, entramos aqui como sócios, na verdade, né? Na época, ele que tinha os recursos, ele entrou com o dinheiro e eu entrei com o conhecimento que eu não tinha também, né? Porque eu só tinha 11 meses de formado, não tinha conhecimento nenhum, sabia nada não de farmácia, não. Sabia um pouquinho da parte técnica, mas da parte de administração não sabia nada. Então, né, ele falou, vai fazer outra coisa, vai fazer um concurso, porque isso aqui não tem futuro. E eu sou farmacêutico, então, como eu falei, sou formado também pós-graduado em administração de empresas. Assim que eu me formei em farmácia, eu quis estudar. Assim que eu assumi essa farmácia, né, eu falei, agora eu preciso aprender sobre administração, sobre gestão, né, porque são coisas completamente diferentes. Ser farmacêutico e ser dono de farmácia, né, completamente diferentes. E aí eu fui estudar, né, administração de empresas, fiz uma pós-graduação em administração de empresas. Depois eu fiz mais uma pós-graduação em farmácia clínica, escrevi 2 livros de negócios, né? Está aqui atrás de mim, a técnica BBF, e um outro, Poucas Palavras, Muito Poder. E já há alguns anos eu venho ajudando donos de pequenas empresas a prosperarem, né? O meu propósito de vida hoje, profissionalmente falando, é ajudar donos de pequenas empresas a construir empresas que são muito bem-sucedidas e que são uma fonte de felicidade na vida deles, na vida dos seus funcionários e na vida dos seus clientes, né? Esse é o meu propósito. Quem já teve a oportunidade de ler o meu livro sabe por quê, né? Existe uma história por trás disso aí, uma história, né? É, bem interessante minha, né? Como filhos de pequenos empresários, algumas coisas que aconteceram na nossa vida, na nossa família, como consequência de uma pequena empresa lá dos meus pais que não deu certo. E eu, com o tempo, eu estudei bastante, me preparei e eu adotei como um propósito de vida ajudar pequenos empresários a prosperarem, porque eu sei bem o que pode acontecer na casa de uma família que não vai bem nos negócios, tá? Eu sei bem o que pode acontecer. Eu adotei isso como propósito de vida. Vamos lá. Se você chegou aqui esperando alguma fórmula mágica do que eu fiz, né, para ter uma farmácia de sucesso, eu já queria te adiantar que não existe, eu não conheço essa fórmula mágica, eu não tenho essa fórmula mágica. O que eu tenho é exatamente o que eu chamo de o básico bem feito, e foi por isso que eu escrevi esse livro, né, exatamente com esse título, ó, o BBF, porque um dia eu parei para pensar e falei assim, final de contas, né? O que a gente fez aqui de especial ao longo desses anos para a nossa farmácia ter avançado, né, de uma forma bem expressiva? E aí, quando eu parei para refletir sobre isso, eu percebi que, na verdade, a gente não tinha feito nada de muito especial, não, sabe? Não tinha, assim, uma grande estratégia, não tinha, sabe, uma fórmula secreta. Eu fui analisando, comparando a farmácia que a gente assumiu na época e o que a gente fez, e eu percebi que a gente tinha feito exatamente isso, o básico bem feito, né? O que eu chamei de o básico bem feito. Então, para quem não. E eu vou contar para vocês aqui, né? Mais especificamente o que é isso, né? Mas para quem não sabe, né, o que é isso exatamente, o BBF, o básico bem feito, antes de entrar nos pontos
diretos do que a gente fez, só queria deixar isso claro para vocês. O que eu chamo de o básico bem feito são 3 pilares, tá? Que é o que sustenta, na minha opinião, que sustenta uma carreira bem-sucedida em qualquer área, tá? O primeiro pilar, quem já leu esse livro sabe do que eu estou falando. Uma mentalidade vencedora. Então, quando eu falo de o básico bem feito, eu estou falando de uma coisa que, como se fosse um prédio que está sustentada em 3 pilares, tá? Em 3 pilares. O primeiro é uma mentalidade vencedora. Porque se você não tiver essa mentalidade vencedora, você não consegue progredir, né? Não consegue progredir, e eu acho que esse ponto é, inclusive, o mais importante de todos, porque eu vejo que é o que mais trava as pessoas, né? O que mais trava é a questão realmente da mentalidade. Às vezes foram criados num círculo, né? Muito humilde, muito simples, como eu fui criado, fomos escutando dos nossos pais, dos nossos familiares, né? Muitas crenças limitantes e que não nos deixam pensar que a gente também é capaz de conquistar grandes coisas, né? Então, se a gente vive uma vida cheia de crença limitante, achando que eu não posso, eu não consigo, eu sou pequeno e é assim que eu serei para sempre, então você já esbarra aí no primeiro ponto e realmente você não consegue progredir. Eu me lembro que eu li há um tempo atrás um livro do Roberto Chinachique, cujo título é Desistir Nem Pensar, e ele fala, né, que as pessoas de muito sucesso no mundo, e ele cita nomes lá, por exemplo, como Cristiano Ronaldo, né, jogadores de futebol, né, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ele fala também da Gisele Bündchen, ele fala assim, tipo, essas pessoas, o que diferencia ela das demais, das pessoas comuns como nós, é que eles possuem uma mentalidade ilimitada. Eles não colocam limite na mente deles. Para eles, tudo é possível, sabe? Tudo é possível. Então, esse é a grande diferença deles para as demais pessoas. Eles pensam e eles falam: não, eu posso, eu consigo, eu realizo. E eu procuro viver isso na minha vida também, no dia a dia, sabe? É normal a gente ter momentos de falta de confiança, sabe? Alguns dias a gente acorda, né? Somos seres humanos, acorda meio assim sem confiança, meio desanimado, meio frustrado, e eu procuro adotar isso na minha vida, esses rituais de motivação, de confiança, né? O que eu chamo de diálogos internos positivos, né? Não, eu posso, eu consigo, eu não sou mais menos inteligente do que ninguém, eu vou conseguir sim, eu vou fazer, eu vou aprender. Então, é a primeira coisa que eu sempre procurei manter na minha vida e que é o que me mantém realmente motivado, né? Animado até hoje. Eu estou aqui já nessa empresa há 16 anos e parece que eu comecei agora. Eu não estou cansado, não estou desanimado, não estou frustrado, sabe? Todos os dias eu procuro renovar essa energia, né? Essa vontade de fazer acontecer. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Se você não dominar isso daqui, manter uma mente vencedora, positiva, confiante de que você vai conseguir, os outros passos não vão acontecer. O segundo pilar, né, do básico bem feito é o que eu chamo de mesa vencedora. O que é mesa vencedora? É isso aqui que nós estamos fazendo. Com quem você está sentando no dia a dia? Quem são as pessoas com as quais você está se relacionando? E eu falo profissionalmente, né? Porque o seu círculo de relacionamento familiar não tem como você desvincular dele, né? Na maior parte das pessoas. Mas eu estou falando profissionalmente, com quem você está sentando, né? Com gente que também tem o pilar número um, que é a mentalidade vencedora, ou você está sentando com gente no dia a dia que tem mentalidade perdedora, mentalidade que só reclama, mentalidade que só dá desculpa, né? Tem um estudo, vocês já devem ter ouvido falar, que fala que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos. Mas profissionalmente falando, são relações profissionais. Aqui eu não estou falando da minha esposa, dos meus filhos, não, né? Relacionamentos profissionais. Então,
nós devemos sempre procurar isso. Desde quando eu comecei lá atrás, eu já comecei participando de um círculo de pessoas que estavam à minha frente, que sabiam muito mais, com as quais eu podia conversar e com as quais eu podia aprender. E até hoje eu procuro fazer isso. Tá no meio que também vencedor de pessoas que querem vencer. Então esse é o segundo pilar, tá? Mesa vencedora. E o terceiro pilar é o que a gente vai conversar mais aqui hoje, que é sobre o que a gente fez ao longo desses anos, é o que eu chamo de práticas vencedoras. Então, olha como é que faz sentido, ó. Primeiro, eu tenho uma mentalidade vencedora, ok? Ó, não vem reclamar perto de mim, sai fora, fica dando desculpa, tô fora, beleza? Entra aqui, saiu aqui, não me contamina. Aqui não, tô fora. Mentalidade vencedora é o eu. Eu tenho uma mentalidade vencedora. Ok. Eu me relaciono com pessoas que também têm uma mentalidade vencedora. Aí eu venho agora para as práticas vencedoras, que é o quê? É a ação, é a execução. Porque não adianta eu ter uma mentalidade vencedora, eu estar no meio de pessoas que também têm mentalidade vencedora, só que eu cruzo os braços e não faço o que precisa ser feito. E aí a gente não vai ter resultado, porque o resultado vem da ação, da execução, né? Inclusive o Paulo Vieira, num livro dele, fala que muita gente fala que conhecimento é poder. Ele fala, conhecimento não é poder. Conhecimento é só um estoque de poder. Se eu tenho conhecimento, esse poder está aqui, ó, está estocado aqui dentro. Agora, se eu não transformo isso em ação, em atitude, isso não tem poder nenhum, isso não vai acontecer nada. Eu acho que eu vou falar coisas aqui bem assim interessantes, apesar de simples, coisas bem práticas para vocês, tá? Vocês vão sair daqui com mais conhecimento, né? Mas na hora que eu desligar essa câmera aqui, sua vida continuar exatamente como estava, hoje cedo, sua empresa e etc., não valeu de nada. Mas não é porque a palestra foi ruim, não. É porque conhecimento não tem poder. O que tem poder é ação. Inclusive, muita gente que tem ação na veia, que executa, às vezes tem muito mais resultado do que pessoas que têm muito conhecimento, mas que não entram em ação. Beleza, galera? Então, ó, esses três pilares: mentalidade vencedora, mesa vencedora e práticas vencedoras. E agora eu vou falar então para vocês especificamente sobre as práticas vencedoras, o que que a gente foi fazendo aqui ao longo desses anos que nos ajudou a ter uma boa empresa, tá bom? Resumindo, em resumo, é o seguinte: desde que eu comecei aqui na farmácia, eu sempre procurei analisar a minha empresa sobre seis aspectos que eu chamo de 6 P's, né? Muitos já conhecem isso, na verdade, é muito difundido como os 4 P's do marketing. Eu sempre procurei analisar as empresas sob a ótica de 6 P's. E aí eu preciso que você pegue um papel, uma caneta, para você anotar, tá? E eu estou aqui também com o meu papelzinho, que eu coloquei aqui para não esquecer de falar nada. O que que acontece? Eu sempre olhei para a minha empresa sobre um ângulo desses 6 P's e me perguntei assim, aonde estão os gargalos? E eu olho isso também para os nossos alunos da mentoria, né? No nosso programa de mentoria, nas análises que eu vou fazer das empresas, eu sempre procuro analisar a empresa em torno desses 6 P's. Se você fizer uma checagem geral em torno desses 6 P's e manter cada P desse funcionando bem, é P de pato, tá bom? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, que é P de pato, P de Paula. E aí, boa tarde. É bem provável que você consiga ter uma boa empresa, uma boa farmácia, né? No âmbito nosso aqui. Então, qual que é o primeiro P? Primeiro P, que lá quando eu comecei, lá, ó, a primeira semana que eu já fui, ó, vasculhar isso. Primeiro P é o preço, tá? Preço. E não tem jeito, ainda mais no nosso ramo de drogaria, vocês sabem bem sobre isso, a importância desse fator, né? Os estudos da Febrafar, em parceria com a Unicamp, que são feitos já há mais de 15 anos, mostram com clareza, sem sombra de dúvida, que
o principal critério de escolha de uma farmácia por parte dos clientes é o preço. Pessoal, não tem conversa aqui, não vai nesse papo aí de internet, de guruzada aqui. Não, não é, não aqui. Não, não vai nesse papo. Farmácia é preço. 93%, o último estudo publicado no ano passado fala que 93% dos clientes entrevistados com mais de 50 anos de idade disseram que o principal critério que eles avaliam é preço. E isso é uma coisa que eu sempre fui muito conectado na meu mercado, na minha região. Eu sou um pesquisador de preço, sim, eu pesquiso preço. Eu sempre procurei entender uma empresa como um jogo, igualzinho um jogo de xadrez, um tabuleiro. Eu estou aqui, agora estou na empresa aqui, estou no meu escritório aqui sentado, estou aqui na internet o tempo todo, faço pesquisa. Eu sempre procurei entender uma empresa como um jogo. E esse entendimento sempre foi muito bom para mim, porque me fez sempre entender também, enxergar a empresa de uma forma mais leve. Eu estou jogando, quase que brincando. Então eu falo assim que o meu jogador, o meu concorrente mexe uma peça, eu mexo outra e a gente se diverte. É assim que eu procuro enxergar a empresa. Preço é fundamental. Só que quando eu falo preço, eu não estou falando que você tem que sair vendendo mais barato que todo mundo, que você tem que ficar travando guerra de preço. Não é isso, tá? Não é isso. É preço estratégico. E é por isso que eu gravei um curso, né, só sobre isso, sobre precificação estratégica. Fiz recentemente um workshop sobre isso, sobre precificação. Então, se você quiser se aprofundar nisso, né, faça o curso, assista às aulas para você entender do que eu estou falando. Precificação estratégica, uma precificação que atrai e que lucra. Então, na minha opinião, ao longo de todos esses anos, eu percebo que quando eu assumi aqui a farmácia, pessoal, a farmácia vendia muito pouco, vendia 18 mil por mês. Eu lembro como se fosse hoje, a gente vendia, se eu não me engano, 2 caixas de losartana por mês. Eu lembro até hoje, se eu não me engano, a losartana era R$19,90. Eu até falo para as pessoas que farmácia é o único mercado que o preço cai com o passar dos anos, né? A gente vendia a losartana na época, a farmácia, na verdade, tentava vender, né? A R$19,90. Só que não vendia, não vendia. Inclusive, eu me lembro de uma rodada de negócio que eu fui participar logo no início, quando eu assumi a farmácia, na rede que eu participo, eu fui participar de uma rodada de negócio. Eu sempre quis estar ali na mesa. Ó, eu, pequenininho, não vendia nada aqui, não vendia nada. Fizeram lá uma rodada de negócios com o laboratório, com a Geolab. Sentei na mesa redonda e aí ali iam ter preços melhores porque tinha muita gente, dono de farmácia junto comprando, né? Aí começou. Aí foi perguntando: você, fulano, quantas caixas você quer? Negociou um preço especial para aquele grupo, sabe? E aí um falava assim: 1.000 caixas. Eu fui ficando azedo, vermelho, né? Pálido, né? Fui ficando pálido. Isso, e você, 700 caixas. Eu falei, ai, 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 minha farmácia. E vai caminhando, foi chegando a minha vez, né? Eu falei, danou-se. Minha farmácia vende 2 caixas de losartana por mês. O que que eu estou fazendo aqui, né? Aí foi. Eu sei, 500 caixas, sei, 800. Eu falei, eu fui só azedando, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui, gente? Aí, só que eu não podia passar vergonha, né? Eu falei, pô, como é que eu vou falar aqui que eu quero minha farmácia vende 2 caixas de losartana por mês? Vou dobrar o pedido, vou pedir 4, né? 4 caixas. Pô, tá louco. Aí eu falei assim, ó, não tem jeito, agora a chapa esquentou pro meu lado. É o seguinte, se esses caras vendem 1.000 caixas por mês, pô, por que que eu vendo duas? Eu não quero saber. Aí eu pedi. Na época, se eu não me engano, eu pedi uma caixa de embarque. Eu acho que a caixa vinha com 60 caixas de losartana lá dentro. Falei, pô, 60? Se eu vendo duas por mês, eu vou demorar 30 meses para vender essas losartanas aqui. Já vai até vencer. Ai, 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 recordar é bom demais. Aí o presidente da rede na época olhou para mim assim, eu já sabia que eu era pequenininho demais, vendia bosta nenhuma.
Ele olhou para mim e falou assim: muito bom, muito bom. E aí, mas é assim, né? Foi isso que me tirou da zona de conforto também, né? Eu me relacionando ali com pessoas que já faturavam muito mais, e aí eu fui me desafiando. Eu falei, pô, se esses caras vendem tanto assim, eu tenho que vender também, por que não? E aí fui aprender, né, pesquisar preço, fui percebendo na época eu enxerguei rápido que os preços aqui dava tudo errado, entendeu? Os preços da farmácia tudo errado, precificado, preços muito maiores do que a concorrência. E aí eu comecei a ajustar os preços realmente, pesquisar preço e vi que as vendas começaram a aumentar, 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 aumentar. E muito rapidamente o nosso faturamento aumentou bastante, sabe? Então, assim, ó, o primeiro P, tá? O primeiro P, não ignora fator preço, tá? Não dá, não faz papel de bobo achando aí que preço não é importante, que é muito importante. Então, eu sempre procurei ser competitivo no preço, sempre, de forma estratégica. Você tem os produtos que você tem que ter preço realmente bem competitivo para atrair o cliente pelo preço e tem que ter os produtos para você ganhar dinheiro, né? Mas não tem como fugir disso, tá bom? O que eu vejo muito é donos de farmácia que não têm noção de precificação, ignora totalmente o primeiro fator mais importante apontado por pesquisas sérias, né? Ontem, se eu não me engano, eu perguntei a uma dona de farmácia por quanto ela vendia o ibuprofeno. Quanto você vende o ibuprofeno? Se eu não me engano, ela me falou que vendia por R$ 25 o ibuprofeno. Né, na hora eu já falei, não sabe o que está fazendo, né? Não tem noção do que está fazendo, tá, pessoal? Totalmente fora de contexto. Então, assim, se você já erra nesse ponto, se você já erra nesse ponto, na minha opinião, você já elimina as chances de sucesso na sua farmácia, tá? Você tem que saber precificar. Tem que saber precificar. Inclusive, uma precificação assertiva, ela é capaz de maquiar os outros fatores. Os outros fatores. Aqui em Belo Horizonte tem uma farmácia aqui, tá? Uma das farmácias que mais vende em Belo Horizonte. Eu poderia até mostrar foto para vocês aqui, parece inacreditável. É uma farmácia feia, a fachada é velha, não tem produto do lado de fora do balcão, tem o balcão e tudo está lá dentro do balcão, naquele modelo antigo ainda, bem antigo. As pessoas esperam do lado de fora, numa fila, igual casa lotérica, igualzinho casa lotérica. Você pode passar lá qualquer hora do dia. Lá tem uma fila que fica no sol, porque não cabe dentro da farmácia. As pessoas ficam no sol, a fila vai até na esquina. E essa fila nunca acaba. Ela vai da hora que a farmácia abre até a hora que ela fecha, o tempo todo chegando gente. Sai gente, entra gente, sai gente, entra gente. O dia inteiro que você passar lá, você vai ver uma fila grande na porta da farmácia. Essa farmácia vende alguns milhões por mês. Essa farmácia não tem telefone, você não consegue falar com eles por telefone, não tem WhatsApp, não tem delivery, tá? Não tem nada, a única coisa que ela tem é preço. Só isso e nada mais. Tá? Ela tem pouquíssima perfumaria. A única coisa, o atendimento dela é um atendimento padrão, não é um bom atendimento, é um atendimento que você chega no balcão, pede, ele separa o que você quer, você vai no caixa, paga, volta, retira a sacolinha no balcão. Ela não tem mais nada. Se eu mostrar uma foto da fachada aqui, vocês não acreditam. Feia, velha, tá? Vende alguns milhões por mês. A única coisa que ela tem é preço. Muita gente já tentou copiar eles, não deu certo. Eu acredito que é principalmente porque copiaram mal copiado. Que é assim, ó, quando você for, se você quiser copiar um modelo de negócio, você tem que copiar mesmo, tá? Não é copiar mais ou menos, não, é tirar um xerox autenticado. Aí a pessoa às vezes quer trabalhar com uma política de preço bem agressiva, igual essa farmácia trabalha, só que ela enche a farmácia de atendentes, ok? Incha a folha de pagamento. Enche a farmácia de produtos do lado de fora do balcão, e aí os furtos, né?
começam. Não funciona. Aí quer fazer delivery, ela quer ter a política agressiva de preço lá daquela, mas aí ela quer, não, mas eu vou melhorar. Eu vou pôr delivery, eu vou pôr. Não funciona, galera. Não funciona. Por que que não funciona? Porque aquele modelo ali agressivo funciona daquele jeito, com pouco atendente, folha de pagamento bem enxuta. O povo vai esperar na fila, no sol quente. Se não quiser esperar, vai embora. Porque aqui, para eu conseguir vender para você nesse preço, é assim que funciona. Entende? E as pessoas esperam. Quem não quiser passar por aquilo não vai, né? Não vai lá, não. Eu prefiro pagar mais caro na farmácia grande ali, que é bonita, que é climatizada, que tem tudo, que está cheirosa. Beleza, para cada empresa tem o seu público. Para cada empresa tem o seu público. Então, uma empresa assim, ela tem que ter custo baixo. Aí as pessoas querem copiar mal copiado, sabe? Se eu fosse copiar, se algum dia eu quisesse jogar esse jogo, eu ia fazer um Xerox autenticaria, ia ser exatamente daquele jeito. O povo ia esperar, na fila também, o atendimento, quem não quiser vai embora. É modelo de negócio, tá bom? Então, olha só. Primeiro P é esse que eu sempre fui muito antenado aqui. Preço. Preço é importante sim, mas isso não significa vender tudo barato, não, tá? É estratégico. Para você aprofundar isso, obviamente, você tem que ir lá fazer o curso de precificação, que eu não consigo falar isso aqui agora. Lá tem umas 10 aulas sobre precificação. Como que eu vou falar isso aqui agora para vocês? Não tem jeito, tá bom? O segundo P, que eu sempre fiquei atento e que era um gargalo aqui na farmácia, muito forte. Produto, esse P chama produto, e esse produto eu estou falando de mix de produtos, mix. Aqui a farmáciazinha, quando eu entrei aqui para trabalhar como funcionário, era assim: me dá 3 cartelas de Dorflex, não, só tem uma hoje, amanhã chega mais. Entende? Mix, eu costumava dizer que a farmácia aqui era igual boca de banguelo, né? Era assim, era um dente banguelo, você tinha que ficar virando as caixinhas para ficar tampando buraco na prateleira, não tinha mercadoria na farmácia, né? Tanto é que na semana que a gente assumiu a farmácia, um cliente entrou, na semana que eu assumi, um cliente entrou para tentar comprar um aparelho de barbear, e o único aparelho de barbear que tinha dentro da farmácia era aquele, o Bic amarelinho, sabe o Bic amarelinho? Não tinha nenhum outro tipo de aparelho de barbear, só tinha aquele. E aí ele chegou, farmácia desse tamanhozinho, bem pequeno, olhou para a gôndola lá, olhou para mim, olhou para a gôndola de novo, olhou para mim e perguntou assim: vocês estão fechando? E eu fiquei com vergonha, mas falei com ele. Fiquei com vergonha, mas falei com ele a verdade. Falei, não, a gente está abrindo. É o contrário. Volta aqui daqui uma semana, que eu tenho, me desculpa pelo que aconteceu aí, e daqui uma semana volta aqui que eu tenho certeza que as coisas vão estar bem melhores, tá? Então, mix é comum até hoje. Eu atendo muitas farmácias e muitas faltas, tá? 20, 30% de faltas, índice de falta baseado no que você vendeu nos últimos 90 dias. As grandes redes, o meu índice de falta aqui é semelhante ao das grandes redes, é 5% de tudo que eu vendi nos últimos 90 dias, eu tenho 95% desses produtos. Basicamente, você só não encontra aqui daquilo que a gente vendeu nos últimos 90 dias, aquilo que está em falta no mercado mesmo, que está em falta nas distribuidoras. Fora isso, tem, tem, né? Então, assim, esse é o segundo P. Poucas faltas. Poucas faltas, tá muito. O índice é muito básico, é básico mesmo, é o BBF, mas é o que eu mais vejo acontecendo. Falta demais, tá? Fica atento ao seu mix do que mais vende na região, principalmente produto de curva A, de curva B. Não pode faltar. Eu costumo falar assim, né, que é igual pão de padaria. Eu falo, mas precisa ter capital para repor. Sim, com certeza. Precisa ter. Você vendeu, você repõe, né? Vende e repõe. Empresa precisa ter capital. Com certeza, precisa ter capital de giro, né? Sem capital de giro fica difícil administrar uma empresa. Eu costumo dizer que os produtos de curva A, curva B aqui na farmácia é igual pão de padaria, tá? Tem, ó,
o carro-chefe das farmácias, se o cliente chega e pergunta e você fala que não tem, é a mesma coisa de eu entrar na padaria e o cara falar que não tem pão. Pô, se não tem pão, então fecha a padaria, porque não faz sentido a padaria aberta sem pão. E aí os produtos de curva A na farmácia é a mesma coisa. Se não tem aí os produtos de curva A, de curva B o tempo todo, não faz sentido estar aberto. Entende? Tem dipirona, então, não, acabou a dipirona. Já tem de farmácia, gente, que não tem. Faz uma lista das faltas para mim aí. A pessoa coloca na lista lá Torcilax, Bepantris, sabe? Muitos itens de curva A em falta. Então, não tem como, não tem como, não tem milagre. É o que eu falei para vocês, não tem milagre. Não tem milagre. Você tem que ter isso, que é o BBF, práticas vencedoras. Tem que ter os produtos. Tem que ter produto exclusivo também. Tem que ter também produto exclusivo, um produto pouco conhecido na região, que só você que tem, sim, porque é nesses aí que você vai ganhar dinheiro, né? Primeiro P da precificação agressiva nos produtos de curva A, trazendo cliente para a loja, e um mix interessante de produtos exclusivos seu ou pouco conhecidos, produtos que você aí sim paga até mais caro neles, que talvez o seu concorrente nem tem coragem de pagar. Às vezes vai entender assim, pô, esse cara é doido. Esse cara é doido, como é que ele está pagando R$ 15 nesse xarope, sabe? Nessa marca de xarope, tem um bem mais barato de R$ 5. Beleza, só que aí esse de R$ 5 que ele paga, ele vende por R$ 9,99, por R$ 11,99, e às vezes você paga R$ 15 em um e vende por R$ 29,90, por R$ 39,90, né? E é aí que você ganha dinheiro, né? Na indicação desses produtos exclusivos tem que ter uma coisa que a gente sempre teve aqui também, produtos exclusivos, trabalhando forte a indicação, né, para ganhar dinheiro e de preferência que sejam produtos melhores do que os outros, né? A nossa linha aqui de vitamina exclusiva, ela é mais cara, não é só porque ela é mais cara, ela é melhor, não dá para comparar a fórmula dela com o Lavitan, não dá para comparar. Tem o dobro de vitaminas e minerais, então a gente tem segurança para indicar para o cliente, sem dúvida nenhuma. Se ele perguntar, e esse aqui mais barato aqui? Ah, tem também, só que esse aí tem 12, 13 vitaminas e minerais, ó, esse aqui tem 23. Muito mais completo, né? Não tem nem comparação, beleza? Terceiro P, terceiro P. Esse aqui também é importantíssimo e é o segundo fator de escolha do cliente em relação a uma farmácia, que é o P do ponto. P do ponto, tá? Pedro Ponto. No final, pessoal, eu vou abrir para perguntas. Se quiserem mandar no chat aí, pode mandar, mas eu vou ir respondendo no final para eu não perder a linha aqui, tá bom? É, ponto, pessoal. Fundamental. Olha só, eu conheço donos de farmácia que são mais competentes do que eu, tá? Que fazem um trabalho muito melhor do que eu faço, são mais dedicados, mais organizados, só que estão num ponto muito ruim, muito ruim. Não conseguem, não conseguem vencer, não conseguem vencer. O ponto é fundamental, o principal, o segundo critério de escolha, localização de uma farmácia por parte dos clientes. Ponto, se você entrou num ponto ruim, farmácia, ponto é fundamental. Ponto é fundamental ainda, mas ali já está lotado de farmácia naquele ponto, naquele bairro, naquele centro comercial, tá? Você quer ter uma farmácia ali naquela região? Então é lá, é lá. Mas já tem 10 farmácias lá, tá? Se você quiser ter uma farmácia naquela região ali, é lá. Então você vai ser a 11ª, não é no lugar onde não tem ninguém, não. É ali, se tem 10 ali, porque ali são os melhores pontos. Então, uma coisa positiva aqui da minha farmácia, que quando eu assumi, o ponto é bom. O ponto é bom. O ponto é bom. Tem fluxo de pessoas. Aqui tem fluxo de pessoas. Então, muita farmácia já nasce morta, porque já nasce em ponto ruim. Às vezes a pessoa monta num lugar porque é um prédio da família, ele não vai pagar aluguel, não vai pagar aluguel, mas não tem cliente também, não tem fluxo de pessoas, não tem como parar um carro. Se tiver como parar o carro, tem que ter fluxo a pé, muito.
fluxo a pé. Se não tiver nenhum dos dois, aí não tem como. Não tem como, fica bem difícil, né? Pode fazer um trabalho diferenciado no delivery? Pode, mas é bem difícil, assim, depender só disso, né? Ponto é fundamental. E aí, pessoal, quando eu falo de ponto, eu não estou falando só do local também, não. Eu classifico aqui dentro de ponto toda a infraestrutura do negócio, entende? A loja bonita está num ponto bacana, mas também é bonita a loja, infraestrutura, layout. Eu chamo de ponto tudo que envolve a parte física do negócio, sabe? Uma farmácia bonita, limpa, né? Bonita, limpa, num ponto bacana, bem sinalizado, toda a parte de infraestrutura, a sinalização interna, placas também de preço chamativas, toda essa parte, tá? Eu gosto de dizer o seguinte, que a fórmula do sucesso nas empresas é empresa rica e dono pobre. Eu sempre tive como missão minha aqui o seguinte, a minha empresa sempre vai ser mais bonita do que a minha casa, sempre, sempre vai ser mais bonita que a minha casa, tá? A ideia é essa. Para mim, eu sempre carreguei isso aqui. As pessoas que entram na minha farmácia acham que eu sou bastante rico, né? Pelo porte da farmácia bonita aqui no bairro, grande, muitos funcionários. Pô, esse dono é rico. Esse dono é rico. Entende? Então tem essas duas situações. Tem a empresa que você visita a empresa e quando você olha a empresa, você fala assim: esse dono é rico. E aí você vai na casa da pessoa e vê que a pessoa mora numa casa simples, tá? E aí tem o lado contrário. Empresa que você entra, tá caída aos pedaços, jogada às traças, e você fala assim, esse dono é pobre. Aí você vai na casa do cara, o cara mora numa mansão, entendeu? O cara mora numa mansão. Ele suga tudo que a empresa gera para ele benefício próprio, entendeu? Benefício próprio. Um carrão maravilhoso, uma casa maravilhosa. Na minha opinião, essa não é a fórmula do sucesso das empresas que duram. Empresa que dura é vida simples, empresa rica. Então, aqui a gente sempre procurou investir os recursos da empresa na própria empresa, sempre melhorando. Já fizemos aqui duas reformas grandes na empresa de ampliação, obra de ampliação. Isso é um ponto importante também que a gente fez quando a gente assumiu. Rapidinho as vendas começaram a aumentar bastante e a gente ampliou a empresa, ampliou. Isso é muito importante para a farmácia, tá bom? Eu vejo muita gente sofrendo, vendendo pouco, achando que é incompetente, mas não, simplesmente a farmácia é minúscula, é micro. A regra é: farmácia pequena vende pouco, farmácia grande vende muito. Tem exceção? Tem exceção, mas essa é a regra. A regra é: se sua farmácia é pequenininha, ela vai vender pouquinho. Se ela é grande, ela vai vender mais. Entende? Só que aí algumas pessoas montam uma farmácia achando que aquilo ali é definitiva, é para sempre. Ela não começa a pensar na possibilidade de ampliar, né? De ampliar a farmácia. Ela não consegue enxergar. Eu comecei a ajudar um dono de farmácia, agora recentemente, que entrou no meu programa de mentoria, né? Lá na cidade dele, ele tem duas farmácias grandes no centro da cidade, uma cidade boa, bem movimentada. As farmácias vendem mais de 1 milhão no centro. E ele está numa farmáciazinha no bairro, porque o prédio é da família. Só que ele está na farmácia, no ramo de farmácia, ele é farmacêutico, trabalha com farmácia desde os 14 anos de idade. Cresceu dentro de uma farmácia. Eu falei com ele: olha só, eu quero te apresentar uma possibilidade. Eu percebi que isso não passava pela cabeça dele. Em hipótese alguma, ele não projetava isso para a vida dele. Eu falei: cara, você. É a questão daquela questão da mentalidade que nós falamos. Você não caiu a ficha ainda de que não tem ninguém nessa cidade aí mais competente com farmácia do que você, que tem mais conhecimento, você sabe tudo de farmácia. Você é farmacêutico, cresceu dentro de uma farmácia. Eu quero que você comece agora a já pensar, a se enxergar como o dono da terceira farmácia milionária aí da cidade, a que fatura 1 milhão aí no centro, bombástica.
eu tô olhando para você e eu tô te enxergando assim, porque não pode ser diferente. Você tem tudo para ser o dono da terceira farmácia, a melhor da cidade, no melhor ponto aí para pagar 10 mil de aluguel. É isso mesmo. É isso mesmo. Às vezes a gente não se enxerga, sabe? Mas eu olhava para ele, eu olhei para ele está comigo na mentoria ainda, né? Entrou tem 2 meses. Falei com ele, cara, eu te vejo nisso. Não consigo te imaginar lá continuando, mas ele só conseguia se imaginar lá naquela farmacinha, numa esquininha do bairrozinho, no prédiozinho da família dele, entende? Porque lá o aluguel é R$ 600, cara. Tem um mundo aí disponível para você e eu enxergo isso totalmente nisso em você. E a gente está trabalhando isso com ele, trabalhando isso com ele. É a questão do limite, pessoal. Limite. As nossas origens, às vezes, nos prende demais. Porque eu nasci pobre, numa família humilde, eu não consigo enxergar mais longe, né? É o que os gurus aí chamam de miopia, né? Miopia do marketing, dificuldade de enxergar mais longe, ter uma visão maior, ter uma visão mais ampla. Então é isso. Ponto. Sempre procurei aqui manter o ponto, a loja bonita, grande, ampliamos 2 vezes. A farmácia começou com 35 metros quadrados, hoje ela tem 200 metros quadrados. E a gente não esperou também, vamos esperar a oportunidade. Não. Tinha lojas do lado, a gente viu no futuro e falou assim, não vou esperar o ponto ficar vago, não. A gente comprou as empresas. E não é porque a gente tinha dinheiro, não. Foi dinheiro sendo gerado no próprio caixa da empresa ao longo dos anos. A gente não injetou dinheiro, não. Não injetou dinheiro no negócio para isso. Compramos as empresas do lado para eles, conversamos, né? Se eles queriam vender a empresa do lado. E aí, sim, a gente topa vender. Comprei a empresa. Compramos a empresa só para a pessoa desocupar. O antigo dono aqui falava: se um dia esse ponto vagar, eu vou pegar a loja do lado, mas não vai vagar. Não vai vagar, pô, é muito difícil. As pessoas passam as empresas umas para as outras, né? Mas a gente, o dono do ponto na época, falou, pô, você pagou caro nessa empresa, essa empresa do cara não valia isso. Não, sim, mas eu estou pensando não é no que eu paguei. Eu estou pensando quanto que eu estou perdendo todo mês por eu não estar ocupando esse espaço. Tá entendendo? É mais uma coisa de mentalidade. Às vezes você fica preso numa coisa, sabe? O cara está pedindo aqui no ponto 50 mil, mas o ponto só vale 40. Tá bom, filho. Ele vende por 40? Não, ele não vende. Então, mas quanto você está perdendo todo mês por você não ter esse espaço? Entende? Então, esse que tem que ser o pensamento, né? É o custo de oportunidade, quanto você está perdendo. Beleza, pessoal? Ponto, ok? A massa bonita, que chama atenção, que dá vontade de entrar, que dá vontade de trabalhar. Não tá difícil encontrar mão de obra, tá mesmo. Por isso que a sua farmácia precisa ser bonita, precisa ser a melhor do bairro. Para quê? Para as pessoas, as melhores, terem vontade de trabalhar nela. Eu quero trabalhar ali, na melhor farmácia da região. Um dia, uma menina aqui que trabalhava no supermercado aqui do lado me chamou, pediu para conversar comigo, sentou comigo na minha sala, falou comigo assim: o meu sonho é trabalhar aqui. Eu adoro essa farmácia. Aqui o atendimento de vocês é maravilhoso. É uma farmácia bonita. Aqui o clima aqui é gostoso estar aqui. O meu sonho é trabalhar aqui. Ela falou desse jeito comigo. E eu nem estava querendo contratar ninguém. Olha só, o que que é mentalidade também, né, da menina, né? Eu não estava precisando de contratar ninguém. Essa menina, ela foi tão assim, sabe? Firme comigo, e eu senti uma coisa tão boa naquilo. Porra, eu nunca imaginei que alguém, porra, meu sonho, meus sonhos são coisas talvez bem maiores, né? Nunca imaginei que que o sonho de alguém fosse trabalhar na minha empresa. Falei com ela, você está contratado, pode começar amanhã. Começar amanhã. Está aqui comigo até hoje. Especial, uma pessoa especial aqui na minha equipe. Super especial aqui na minha equipe. Então, a sua farmácia
infraestrutura dela, ela desperta nas pessoas vontade de entrar, vontade de comprar, vontade de permanecer, vontade de trabalhar. Recentemente também entrou uma menina na mentoria e falou comigo, ó, os meus clientes estão sempre apressados, não sei o que que acontece, a gente não consegue trabalhar o cliente dentro da loja, ele só entra com pressa. Sim, aí a gente foi olhar a farmácia dela, a farmácia está muito, muito, muito precária, infraestrutura muito precária, muito precária. E estamos já trabalhando lá. Tem 2 meses que ela está na mentoria, nós já conseguimos aumentar o faturamento dela em R$ 40.000 por mês. Nesses 2 meses já aumentou o faturamento em R$ 80.000. Ela está feliz da vida. Quando eu conversei com ela, estava super frustrada, triste, desmotivada, totalmente desanimada. Hoje as conversas mudaram da água para o vinho, sabe? Mas eu falei para ela, olha, nós já estamos trabalhando para no ano que vem, no meio do ano que vem, ela reformar a farmácia dela inteira, deixar ela linda, cheirosa, climatizada. E é no Rio de Janeiro a farmácia. Climatizada, bonita. Nós estamos sonhando com isso, já juntos, conversando com ela. E ela também está feliz da vida, sonhando com isso já, sabe? O cliente está com pressa. Por que está com pressa? Sempre entra com pressa, porque o ambiente não está gostoso. O ambiente não está gostoso, a temperatura, como é que está a temperatura da sua farmácia? A limpeza, o mix, né? O mix. O cliente tem que entrar, tem que ter vontade de permanecer. Beleza, galera, o tempo voa, né? Vamos para o quarto ponto, o quarto P, tá? O quarto P é propaganda, né? Propaganda. Sempre fui atento também, ó. O que que eu faço aqui de propaganda? Sempre fiz. Calendário todo ano, distribuindo para os clientes. Faço geralmente entre 3.000 a 5.000 calendários, tá? Distribuo aqui para os meus clientes, dentro da loja mesmo, para a nossa clientela. Panfleto na porta da loja. Agora mesmo eu estava ali vendo os panfletos sendo pregados em todas as sacolinhas de entrega, toda sacolinha de entrega com panfleto, panfleto na porta. Rede, redes sociais, né? Na época que eu comecei não tinha isso, mas hoje a gente faz Google Ads, tá? Google Ads, Meta Ads, né? Que é Facebook, Instagram, a gente faz. Grupo de ofertas no WhatsApp. Hoje mesmo eu compartilhei lá no grupo da mentoria, né? Produto que eu lancei hoje no grupo de ofertas, produto validade curta, última unidade, na hora o cliente chamou, eu quero, e já comprou mais R$ 73 de genérico e similar, na hora. Que eu lancei uma boa oportunidade. Tudo isso eu compartilho lá, os detalhes aqui do meu dia a dia da empresa, as boas estratégias, o que está funcionando lá dentro do nosso grupo de mentoria, tá bom? Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: quem tem audiência vende sem sofrer. Então, tem que ter propaganda, né? Nossa avó já dizia, né, que o marketing é a alma do negócio, é mesmo, tem que mostrar. Eu vejo, como eu já falei aqui, muito empresário fazendo trabalhos melhores do que os meus, só que mostra para pouca gente. Pessoal, é, vendas é o seguinte: vendas é você tem que mostrar para uma multidão para vender para um, entende? Para vender para um, tá? Pode ser, eu estou aqui agora, ó, doando meu tempo com vocês e valorizando o tempo de vocês também, compartilhando o conhecimento. Nós temos aqui agora 29 pessoas na sala de aula, na nossa reunião. Estou falando para vocês sobre o meu programa de mentoria que eu tenho. Pode ser que no final um de vocês vai me procurar depois, semana que vem, amanhã, sei lá. Falou, Indo, eu gostei, quero participar da sua mentoria. Mas eu estou aqui falando para 29. Estou falando para 29. É assim mesmo. Vendas é isso. A gente fala para uma multidão para vender para um pouquinho, entendeu? Para vender para um pouquinho. Então a gente tem que mostrar. Tem um ditado que fala, né? Quem oferece, vende. Então, eu vejo pessoas aqui, empresários, fazendo um trabalho extraordinário nas redes sociais. Fantástico. 10 vezes melhor do que eu faço, só que não mostra, não mostra, não mostra, não mostra.
As redes sociais, pessoal, tem dono também. Tem dono, o cara é o negócio dele, ele quer ganhar dinheiro, ele não vai ficar entregando nada de graça para ninguém a vida inteira, não. Ele não vai, é business, é money, é money, é money, galera. É money, é money, tem que investir. Investir em marketing, propaganda. Propaganda, é o simples. A gente aumentou o faturamento de uma farmácia lá de Tocantins bastante via delivery, só com imã de geladeira, distribuindo imã de geladeira de forma consistente. Funciona muito ainda, tá bom? Funciona muito. Quinto P e penúltimo, quinto P. Então são coisas que eu faço, tá? Que vem fazendo, que eu fico sempre atento, né? Quinto P, e depois eu vou rapidinho citar todos os seis para vocês relembrarem. Não sei se vocês estão anotando aí, tá? Tem fórmula mágica, não. Lembra que eu falei no início? Não tem fórmula mágica. Fazer o que precisa ser feito. Quinto P, pessoas. Pessoas. Funcionários qualificados e motivados. Porque, veja bem, não adianta, ó. Legal, eu tenho um preço bacana, tenho estratégico, tenho um mix de produto diversificado de acordo com a minha região, o meu ponto é legal, a loja tá bonita, cheirosa, né? Ponto bacana. Fiz a propaganda bem feita, convidei as pessoas para vir me visitar. As pessoas vieram, chegaram aqui, elas encontraram com as pessoas da minha empresa, os meus funcionários, elas foram mal atendidas, não valeu de nada. Não valeu de nada, você perdeu tudo, gastou dinheiro, perdeu tudo. Então, farmácia, qualquer empresa, pessoal, é um organismo, ó, é uma engenharia que ela funciona, ó, são vários fatores ao mesmo tempo, não é uma coisa só que é responsável pelo sucesso, é um monte, é uma engrenagem, um monte de coisa, né? Ao mesmo tempo que precisa funcionar de forma sincronizada. Então, aqui, eu sempre fui muito seletivo nos funcionários, tá? Em quem eu vou contratar. Na dúvida, eu não contrato. Espera mais um pouco, a gente contrata quando não tem dúvida. Entrevista sempre várias pessoas. Essa semana eu contratei uma aqui. Primeiro, minha gerente entrevistou alguns, ó, gostei mais da fulano, então traz para mim agora bater papo comigo. Aí conversei também, gostei. Pessoa que gosta de se desenvolver, é uma menina jovem, fala inglês fluente e italiano básico. Tem a ver com a cultura da nossa empresa. A nossa empresa também é focada em desenvolvimento, funcionário treinado, né? Aqui eu pago treinamento para os meus funcionários, né? Sou assinante aqui de duas plataformas, eu acho que a Lívia estava até aqui, não sei se ela está aqui ainda. Sou assinante de duas plataformas de capacitação para os meus funcionários. Uma delas é a plataforma da Lívia, que está aqui, que é a Lívia Rocha, que é o Portal Way, né? Excelente ferramenta, recomendo, de capacitação de funcionários, né? Então, eu sou assinante, toda semana tem prova, a gente aplica a prova para os funcionários, né? Sexta-feira agora vão ter duas provas, nós vamos aplicar para eles aqui. E sou assinante também do Destrava Balcão, do Jaime Bernini. Eu assino também, os funcionários têm que assistir, tá? Se você é muito bom, todos dois, né? Muito bons, mas se você não tiver pulso firme para fazer eles assistirem, não adianta também, né? Aí não adianta. Um dia alguém me perguntou nas redes sociais assim, o que que seu funcionário ganha com isso? Porque eu divulguei lá que eles estavam, né, fazendo prova, né? Falei para ela assim, eles ganham duas coisas. Primeiro, eles ganham conhecimento e segundo, eles ganham o direito de continuar na empresa. É simples assim. Simples assim. Se não quiser se capacitar e estudar aqui, não vai trabalhar aqui comigo. É assim que funciona. Tá bom? Essa é a minha cultura. Eu entendo a importância de ter um time capacitado, um time treinado. Eu acho que isso é fundamental, principalmente nesse momento de guerra de preço que a gente está vivendo, né? A guerra de preço absurda mesmo que o mercado se tornou, né? Então, uma equipe capacitada, eu entendo que é fundamental, uma equipe treinada, que sabe vender. Eu não vou abrir mão disso. Não vou abrir mão disso. Quem não quiser passar por isso na minha empresa não vai trabalhar aqui, pessoal.
Porque eu sei da importância disso para o futuro da minha empresa e o que eu tenho é essa empresa. O que eu tenho é ela. Desde 2009, o que eu tenho sólido mesmo é essa empresa. E eu sempre falo o seguinte, eu não me canso de ver farmácia, não me canso de ver farmácia que o dono é frouxo e quem manda na farmácia é o funcionário, entendeu? O dono é frouxo. Aí eu falo para eles assim, ó, só saiba de uma coisa. O dia que a sua farmácia quebrar, o dia que a sua farmácia quebrar, seu funcionário simplesmente vai trabalhar em outro lugar e você está arrebentado. Você está arrebentado, você está endividado, você está arrebentado. Eu conheço a consequência de uma farmácia quebrada, porque eu passei por isso na adolescência, na empresa dos meus pais que quebrou. Quebrou, tá? Eu sei. A consequência é que cada membro da família foi para um canto do mundo aí para trabalhar e nunca mais se reuniu essa família, nunca mais. Essa família tomou um café da manhã junto. Nunca mais. Sempre faltou alguém na mesa. Sempre faltou alguém. Isso foi no ano 2000. No ano 2000. Desde o ano 99, quando a empresa do meu pai quebrou, que a família dispersou pelo mundo em busca de boas condições de sobrevivência, e essa família nunca mais se reuniu para tomar um café da manhã. Todo mundo junto, não. Nunca mais. Sempre faltou alguém. Então, não seja frouxo, não. Beleza? Eu estou aqui para compartilhar com vocês o que eu vivo aqui, tá? Não quer dizer que eu sou um carrasco, não, mas eu tenho convicção do que eu preciso para minha empresa continuar firme. E isso será feito. Isso será feito. As coisas que me atrapalham serão eliminadas. Serão eliminadas. E se essas coisas forem pessoas, elas são eliminadas também. Vem junto comigo, eu te ajudo. Tamo junto, eu ajudo meus funcionários demais, demais, demais. Pode conversar com qualquer um aqui, como que eu sou como patrão. Tenho certeza que todo mundo falar que eu sou uma pessoa muito boa, generosa, que eu ajudo as pessoas. Quem não quiser remar junto comigo no mesmo barco, rua, sem dó e nem piedade, com consciência limpa, durma em paz à noite, sabendo que a pessoa não quis e agora eu vou colocar no lugar dela alguém que quer e eu vou continuar ajudando essa pessoa. Aprendi isso com Paulo Vieira. Ele falou: ó, quando você demite alguém que não quer, fica tranquilo, não se culpe. Você vai continuar ajudando alguém, só que agora você vai passar a ajudar quem quer. Você vai ajudar quem quer. Entende? Vai deixar de ajudar quem não quer e vai começar a ajudar quem quer. Eu fiquei em paz com isso, que antes eu tinha dificuldade para demitir, ficava com dó das pessoas, ficava com dó. Beleza? Pessoas. Fundamental, fundamental. Se o time for ruim, meu amigo, já era. Perdeu o Playboy. Não adianta os outros ter funcionar, não. Beleza? E aí, em torno de pessoas, né, tem programa de remuneração, né? Interessante, que mantém as pessoas motivadas, né? Comissão em tudo, vejo muito dono de farmácia que não paga comissão em tudo, quer pagar comissão só em genérico e similar. Tá errado, tá errado. Todos os produtos da farmácia precisam ser vendidos, tem que ter comissão em tudo, tá? É importante vender ético também, mesmo sem lucro, é importante. Cliente do ético é um cliente que tem um poder aquisitivo mais alto, tá? Eu tenho uma mãe e um filho aqui que eles me compram de 7 a 10 mil reais por mês. Compra muito ético e compra aqueles ético caro, né? Aqueles PBM violento de caro, e compra tudo mais que eles precisam, tá? Prêmio unitário, produtos exclusivos com premiação interessante em cima desses produtos, produto que dá 200% de markup, produto caro que você compra por R$ 18 e vende por R$ 59,90, por R$ 69,90. Tem muito aqui na minha loja, com prêmio, tá? Premiação mensal para o primeiro e segundo lugar, dos melhores vendedores aqui tem. Eu não tenho medo de pagar bem meus funcionários, prêmio. Pagar bem atrelado a prêmio. Se ele rende, ele ganha. Não é salário fixo, não, tá? Salário fixo para vendedor, isso não existe, não. Tem que ter
tem que ter um componente variável importante, que aqui eu sempre tive. Prêmio diário, sempre dou aqui, que o melhor vendedor do dia ganha dinheiro. Todo dia que eu pago um prêmio em dinheiro para o melhor vendedor do dia. Não é quem vende mais, é quem tem o melhor ticket médio, tá bom? Que a gente avalia a qualidade do atendimento. Para vender mais, basta ele atender mais cliente. Aí ele atende com pressa e atende mal. Não é esse o objetivo. O ticket médio, ele foca no atendimento de cada cliente. Quando eu foco no ticket médio, eu estou interessado no cliente que está na minha frente e não no próximo. E não no próximo. O melhor do dia ganha dinheiro todo dia, tá? Produto foco lá no caixa também, com bonificação, premiação para os caixas também oferecerem para todos os clientes que passarem. São uma série de estratégias, não consigo passar tudo aqui agora para vocês, tá bom? Beleza, e aí a gente vai para o último P, pessoal. O último P, que são os processos, né? O que são os processos? O que eu chamo de processos é a eficiência no seu trabalho. Por exemplo, o delivery eficiente, rápido aqui, eu nunca quis fazer um delivery num raio muito grande. Não. Sempre quis cuidar da minha comunidade. O cliente liga de longe, não entrego. Aí tá cheio de farmácia e pode comprar das outras. Tá cheio de farmácia perto aí. Claro que a gente não fala assim com eles, né? Estou falando para vocês. A gente não entrega, é muito longe para a gente. Por que que eu não entrego longe? Porque atrasa as minhas entregas e é gato pingado. Entrega de farmácia, geralmente, realmente as pessoas querem comprar da farmácia que eles já conhecem, que eles frequentam, mas de vez em quando aparece alguém longe, a gente evita de pegar. Eu tenho o meu delivery próprio, né? Não entrego por aplicativo, talvez poderia até implementar aqui, quem sabe, ó, tive essa ideia aqui agora, delivery por aplicativo para o cliente de longe, né? De repente, para não comprometer os meus motoqueiros, né? De repente pode ser uma coisa que eu vou analisar a partir de agora, né? É, mas, de um modo geral, eu sempre quis fazer delivery só pertinho mesmo. É aqui na minha, né, eu quero cuidar da minha comunidade. Eu não quero abraçar o mundo. Eu quero ser o melhor da minha região. Eu quero cuidar do meu cliente, esse cliente que me visita na loja, que é um cliente mais tolerante, que se algum dia, por algum problema, a entrega atrasou, ele compreende, que ele tem relacionamento com a gente, ele é nosso amigo, ele frequenta a nossa farmácia. Então, delivery são processos eficientes, né? Delivery rápido, um atendimento rápido no WhatsApp também, né? Processo eficiente. Processo de compra, né? Aqui é descentralizado. A maior parte das compras é eu que faço, mas tem algumas que eu terceirizo aqui. Até os meus operadores de caixa fazem compras aqui. Todos os produtos que ficam no caixa, quem compra é o caixa. Toda aquela linha de produtos, sabe? De bomboniere, aquela coisa ali, refrigerantes, sorvetes. Quem compra aquilo lá é o próprio operador de caixa. Tem lá um caixa responsável aqui, o líder do caixa, ele compra aquilo tudo lá. Eu nem fico sabendo o que, que ele está comprando, só fico sabendo na hora que eu dou entrada na nota fiscal, né? Mas ele foi treinado, entende a cultura, o nosso jeito de pensar em compras. Ele mesmo compra. Ele é o que mais entende daquilo ali, é ele, daquele setor ali. Então ele mesmo compra, de boa, tranquilo, né? Alivia o meu tempo. Tem várias outras linhas aqui que a minha gerente compra, produtos específicos. A compra em massa geral, eu que compro pelo Cote Fácil, sistema de cotação. Eu não recebo representante na minha farmácia, tá bom? É por isso que eu tenho tempo, né? Eu sou dono da farmácia, sou farmacêutico, sou eu que compro 90% das mercadorias aqui, sou eu que dou entrada em todas as notas fiscais. A maior parte do tempo aqui eu fico à toa. Impressionante, né? Porque eu não fico no balcão, né? O que toma mais tempo é balcão. Eu só vou no balcão mesmo quando algum cliente quer falar com o farmacêutico. Fora isso, o meu balcão resolve os problemas totalmente. Eu tenho balconistas aqui com 10 anos de empresa, mais de um com 8, 9 anos de empresa. Isso é fundamental, tá? Você não consegue formar uma boa empresa, uma boa equipe, se você tem alta rotatividade, porque você está sempre com gente nova em treinamento. Você precisa ter uma espinha dorsal na farmácia, né? Um time ali que já tem a cultura da empresa incorporada, sabe? Um time que sabe como é que funciona, como é que é o seu jeito. O meu time aqui, eu tenho a espinha dorsal que já sabe como que o Wendel é, como que o meu pai é que está aqui comigo até hoje.
como que meu pai é. Já incorporou a cultura da empresa, eles mesmos demitem, eles mesmos demitem. Só me falam ainda, ó, fulano, não dá, não dá, não tem a nossa cara, tá? Fomos enganados, que a gente acontece também, né? A gente ser enganado também, entrevista, entrevista, conversa, conversa. É igual casamento, né? Depois que você casa, que você está ali convivendo, que você vai conhecendo as pessoas, né? E elas te conhecendo. Eles mesmos demitem. Ó, não tem a nossa cultura. Começou a falar mentira aqui para nós, então pode tirar, porque um dos valores da nossa empresa é falar a verdade, nunca mentir, né? A gente tem uma série de valores aqui na empresa que a gente segue isso muito à risca. A gente contrata e demite baseado nos valores, né? Tem um código de cultura aqui na empresa muito forte, né? Muito forte, um documento muito raro e muito especial que a gente tem aqui. Todos aqui precisam conhecer, memorizar e incorporar o código de cultura, conhecer todos os valores, tá? Isso pode ser papo para uma próxima reunião, quem sabe, né? Algum dia. É muita coisa, né? Ao longo desses anos, né? Desde que eu comecei, eu faço parte de uma boa rede de farmácias, não me vejo fora de uma rede, não consigo imaginar como que alguém ainda quer tocar uma farmácia no Brasil sem participar de uma boa rede, tá? Tem que participar. Temos aqui um programa de fidelidade. O nosso programa de precificação, ele é atrelado ao programa de fidelidade, ou seja, quem ganha desconto aqui é o cliente que tem cadastro na farmácia. Então, a gente cadastra ele na hora que o cadastro demora 1 minuto. Nós temos 22 mil clientes cadastrados no nosso programa de fidelidade, tá? Muitas campanhas de desconto por quantidade, investimentos frequentes na infraestrutura, né? Como eu falei. Então, pessoal, olha só. Concluindo aqui, tá? Lembrando os P's, vamos lembrar os P's, que é o que eu sempre analisei aqui, procuro analisar. O tempo todo eu fico me perguntando assim, ó, onde está o gargalo? Aonde está o gargalo? Aí eu vou passando, ó, preço, né? Vou olhar aqui para não esquecer. Preço, como é que tá? Aí eu vou fazendo ali uma análise, de novo, ó, como é que está o preço, minha política de precificação. O meu mix de produto, eu estou o tempo todo buscando qual que é o gargalo neste momento. Recentemente, o meu gargalo aqui estava sendo um mix de produtos. Meu mix de produto estava precisando ser melhorado. Eu percebi isso, sabe? Que a gente ampliou muito a farmácia. Era uma farmácia de 35 metros, virou 200 metros. Quando você amplia uma farmácia, no dia da inauguração, né, de uma ampliação assim, no dia seguinte, que é assim, ó, quando você tinha uma farmácia de 35 metros, você vendia um tanto. No dia seguinte, quando você abriu a nova farmácia grande, ela ainda vendia aquele tanto de ontem. Eu não dobro a farmácia de tamanho amanhã e amanhã ela dobra o faturamento. Aí você demora um tempo para esse faturamento se tornar o quê? Compatível com o novo tamanho, né? Então, a segunda ampliação que a gente fez aqui, ela foi muito grande, assim, a farmácia ficou uma imensa farmácia. E aí, senti a farmácia um pouco vazia de produto, sabe? E até recentemente ainda estava adequando isso, o meu mix, porque também não basta você encher uma loja com fumo, né? Com coisa que não vende. Então, isso tem que ser um trabalho muito inteligente, acompanhando o cliente, o que ele procura, aumentando o volume daquilo que vende bem, né? Para você também não encher sua loja de porcaria que vai vencer, né? Então, um mix de produtos, propaganda, pessoas, que é fundamental, né? Fundamental para fazer essa coisa dar certo e os processos eficientes, tá bom? Na essência é isso, então eu penso sempre numa loja limpa, uma loja bonita, uma equipe uniformizada, com sorriso no rosto, bem treinada, uma loja com bons preços, com um mix diversificado, num ponto bom, numa localização boa, propaganda rodando com frequência, propaganda eficiente, trazendo gente para a farmácia e processos eficientes também. Beleza, galera? Basicamente é isso, tá bom? Acho que eu cumpri aqui a minha missão do que eu queria passar para vocês, essa mensagem. Queria pedir agora 5 minutos da atenção de vocês, só para dar mais consciência para vocês Oi? sobre o programa de mentoria, como é que funciona, né? Não vou fazer nenhuma oferta aqui hoje, não tem essa intenção, mas só para vocês ganharem consciência. Eu tenho um programa de mentoria com duração de 6 meses, onde eu ajudo vocês a terem uma farmácia melhor.
eu faço essas análises, né? O grande diferencial hoje da nossa mentoria para vários que eu conheço no mercado é exatamente essa análise que eu faço, eu faço uma análise da sua farmácia nos mínimos detalhes, através de fotos, você me manda 20 fotos e vídeos e 3 vídeos da sua farmácia. Hoje eu passei a manhã inteira fazendo, analisando a farmácia de uma empresária que entrou na mentoria essa semana. Eu faço essa análise pessoal, eu incorporo a sua farmácia como ela fosse minha, como se você estivesse passando a chave para mim. Aí eu analiso todas aquelas fotos e um formulário muito estratégico que eu desenvolvi ao longo dos anos, que responde tudo sobre a sua farmácia para mim, com essas fotos na mão e com esse formulário preenchido, acho que tem mais de 30 perguntas ali que você responde para mim. Eu enxergo a sua farmácia totalmente como se ela fosse minha. Tem um raio-x completo dela. Com isso na mão, eu escrevo para você o que você precisa fazer para melhorar a sua farmácia, como se ela fosse minha. Eu incorporo mesmo. Escrevo e aí me reúno com você de forma individual, eu e a Karine, que é a minha sócia, que é uma especialista em vendas também, um fenômeno. Me reúno com você durante 2 horas para a gente conversar, te escutar melhor, entender ainda mais as seus desafios, para entender bem. Ó, agora entendemos bem realmente o que você está passando, os seus gargalos, né? A gente identifica, para cada empresário que a gente conversa, a gente identifica os gargalos, geralmente baseado aqui nesses P's, né? Para uns o gargalo é a precificação, para outro é a para outro tá em a ver com a infraestrutura, com as pessoas, né, com a equipe. A gente vai tendo um raio-x sobre isso, identifica isso tudo, e aí sim a gente monta isso tudo bem escrito para a pessoa, tá? Bem escrito, e apresenta isso para a pessoa. E depois o que é que a gente faz? A gente te acompanha durante todo o período da mentoria da sua execução. Aí você vai e participa com a gente durante ali o período, no nosso plano padrão, que é o plano de 6 meses, né? Você vem e participa do que tem em todas as mentorias, que é plataforma de aulas para você assistir, gravado, reunião com a gente em grupo, né? Quinzenal, isso aí é comum a todos. Nós temos uma plataforma também com mais de 140 aulas gravadas, 3 livros digitais, reunião de 15 em 15 dias, em grupo com os donos de farmácia, grupo de WhatsApp, que a gente tem conversas diárias, né, onde eu compartilho aqui o meu dia a dia e os empresários também. É um ambiente de aprendizagem. Na minha opinião, o grande diferencial é essa participação minha realmente, que eu não tenho medo de compartilhar o que eu faço aqui, assim como eu estou aqui com vocês agora. Imagina num grupo de mentoria onde as pessoas me pagaram por isso, né? Conto tudo do meu dia a dia aqui, sem esconder nada, as estratégias. É um ambiente realmente de muita transformação, que, na minha opinião, o grande diferencial é isso, um acesso direto a mim pelo WhatsApp, a Karine também. A Karine é muito fenômeno em vendas e atendimento, eu mais nessa parte de gestão, de estratégia, né? De precificação. Karine, atendimento ao cliente, um fenômeno. E conversas no WhatsApp diárias, e a gente tem esse plano padrão de